Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesse vídeo do Salmo 52. Já pega sua espada e comigo, pega sua Bíblia comigo e vamos estudar esse Salmo 52. A versão que eu vou ler hoje é a versão NVI, Nova Versão Internacional. E nesse vídeo eu vou ler o Salmo 52 inteiro, porque não é tão grande, e eu vou vir comentando já com vocês. Eu leio primeiro, depois eu venho comentando com vocês o que o Senhor me ensinou nesse Salmo. Então o Salmo 52 vai ter um título, um subtítulo, e vai estar escrito: Para o mestre de música, poema de Davi. Quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou, Davi foi à casa de Aimeleque. Então vamos começar. Salmo 52, versículo 1. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desagarrará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Começando a comentar aqui esse salmo com vocês, eu fui ver melhor o contexto, eu gosto de ver melhor o contexto da passagem, do momento que o salmista estava vivendo aqui, para trazer melhor uma explicação para vocês. Para entrar mais a fundo nesse salmo, eu voltei na passagem de 1 Samuel, onde vai estar escrito sobre esse contexto, o que Davi passou nesse cenário para que ele viesse fazer esse salmo. E eu não sei se vocês vão lembrar, se vocês já leram, certamente vocês vão lembrar de quando Davi estava fugindo de Saul. Quando Davi fugia de Saul, ele foi até o templo, onde era a casa do sacerdote Aimeleque. E Davi, ele enganou o sacerdote, dizendo que o rei tinha mandado ele em missão, e ele estava muito apressado porque a missão foi dada a ordem às pressas, ele não teve tempo de pegar arma, de pegar comida, enfim. Ele deu essa desculpa, para Aimeleque, mas na verdade ele estava fugindo de Saul, e Davi foi pedir pão, foi pedir comida para ele, para os soldados dele, e Aimeleque foi lá e disse: se os seus soldados estiverem se abstido de mulheres, estiverem purificados, eu posso dar o pão, porque o pão que eu tenho aqui, eu não tenho o pão normal, mas o pão do Senhor, o pão sagrado da mesa do Senhor, que era o pão da proposição. E Davi foi lá e falou: não, em viagens normais a gente já se abstém de mulher, ainda mais agora numa missão, Então Davi, ele disse que não tinha problema, que estavam puros, e o sacerdote vai lá e dá o pão para ele. E Davi vai dizer: olha, a missão que o rei deu foi muito às pressas, eu não tive tempo nem de pegar arma. E Davi perguntou se tinha algum armamento lá na casa do sacerdote Aimeleque. Ele disse: olha, ali tem a espada de Golias, o gigante que você matou, e não tem mais espada nenhuma, não tem mais armamento nenhum aqui, senão aquela espada que está guardada aqui no templo. Então Davi disse: enfim, já que não tem nenhum armamento, me dá esse mesmo. Só que naquele ambiente, dentro daquela casa, não tinha só o sacerdote Aimeleque e Davi. Também estava presente
nesse contexto, nesse cenário, o edomita Doeg, que era servo de Saul, e lá ele estava maliciosamente observando cada detalhe do que estava acontecendo. Tanto que quando Saul descobre que Davi foi pedir ajuda a Aimeleque, Saul ele vai chamar Aimeleque e a família toda sacerdotal dele diante de um monte, e ele vai dar uma ordem para matar todos, porque ele ficou sabendo que Davi ele tinha pedido ajuda e o sacerdote tinha ajudado. Mas o sacerdote, ele disse, mas eu não sabia de nada. Davi me disse que ele estava indo em missão, que o Senhor mesmo que tinha enviado ele. Mas mesmo assim o rei Saul estava tão obstinado que ele mandou matar todo o sacerdote e toda a família dele. Em toda essa situação só conseguiu fugir um dos filhos de Aimeleque. Não sei se neto, não sei se filho diretamente, mas vai estar escrito que um dos filhos conseguiu fugir e deu notícia a Davi, dizendo, olha, Saul ele mandou chamar a gente, Saul matou toda a família, matou o sacerdote Aimeleque, e eu sobrei para vir aqui te trazer essa notícia. E Davi ele vai se entristecer muito, porque ele vai com certeza se sentir muito culpado, né? Pela desculpa que ele deu, pela mentira que ele contou, que era mentira. E ele vai se enfurecer, né, contra Doeg, o edomita, que caguetou, né? Falou para Saul, olha, Davi ele pediu ajuda para Aimeleque, e Aimeleque ajudou. Foi esse mesmo Doeg, o edomita, que foi lá e falou que Davi tinha ido e pedido ajuda para Aimeleque, e Aimeleque ajudou maliciosamente. Então Davi ele vai fazer esse salmo nesse contexto, depois de ter recebido essa notícia terrível de que o sacerdote e toda a família dele foram mortos pelo rei por causa da notícia que foi dada ao rei através de Doeg. E nesse salmo nós vamos perceber que Davi ele deixa bem claro que ele confia no Senhor e sua confiança está em Deus, e que esse Doeg, o edomita, ele confia na sua própria força, na sua própria riqueza, na sua própria influência diante do rei. Aqui Davi chama Doeg de homem mau, homem perverso, que prefere o mal do que o bem, a falsidade do que a verdade. E irmãos, Deus sabe de toda a situação. Deus conhece todo o contexto e Deus conhece o coração dos homens. E certamente quem age de má fé, quem age com maldade no coração, a fim de matar, a fim de causar morte, destruição, só para ver o circo pegar fogo, só para trazer uma vingança, talvez até uma sede de morte, assim, sede de ver a pessoa se lascar. Certamente essa pessoa vai sentir o peso da mão de Deus. Se a pessoa que ele está praticando essa maldade, com a maldade no coração, com a perversidade de ver o outro se dar mal, de causar morte, se essa pessoa confia no Senhor, se essa pessoa está debaixo das asas de Deus, ai, ai dessa pessoa, ai, ai, ai. Só resta sobrar os ais de Deus para essa pessoa. Então é isso que Davi está falando aqui. Eu confio no Senhor, eu descanso em Deus. O poderoso, ele vai e confia na força do seu próprio braço, mas eu confio no Senhor. E certamente Deus aqui, ele fez justiça pela casa de Aimeleque. Eu não sei o que aconteceu, porque a Bíblia, pelo que eu sei, pode ter escrito o que aconteceu, mas até onde eu li a Bíblia não relata o que aconteceu com Doeg. Mas certamente aconteceu algo terrível, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito, se eu não me engano, em Romanos. Posso deixar essa passagem aqui para a meditação dos irmãos? Confie, meu irmão, se você está debaixo das asas do Senhor, sofrendo alguma injustiça, alguma perseguição, pode ficar com o coração descansado em Deus, porque Ele é a sua justificação. Deus é quem peleja quando você se cala, quando você está debaixo das asas dele, confiando nele. Certamente Deus é a sua força, e Deus ele não falha.
ele é terrível. Quando se trata em justiça, ele faz justiça pelos seus servos. E o coração do perverso, o coração do homem maldoso, da mulher maldosa, certamente irá desfalecer diante da poderosa mão de Deus. Deus é justo juiz. O juiz dessa terra pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. Sempre vem. O que a pessoa faz nessa terra, ela paga nessa terra. Porque essa é uma lei muito clara diante da palavra de Deus. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Tudo que você planta, você colhe. Plante bondade, você colherá bondade. Plante misericórdia, você colherá misericórdia. Plante o bem, plante a paz, plante tudo que é de bom, você colherá o que há de bom. Plante a maldade, a perversidade, plante morte e você colherá maldade, perversidade e morte. Nós vemos claramente essa lei de Deus na palavra de Deus, na passagem de Jeremias 17, versículo 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? No versículo 10 está a resposta: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então Deus nos recompensa de acordo com a nossa conduta, de acordo com as nossas obras, como está escrito em sua palavra. Então, meu irmão, descanse o seu coração, porque a justiça do Senhor certamente virá no tempo certo. Tem coisas que é necessário nós passarmos, mas o Senhor nunca falha quando se trata de justiça. E o Senhor nunca falha quando se trata de nada, né? Mas o Senhor, fique ciente, Ele é justo juiz. Meus irmãos, eu agradeço a você que chegou até essa parte do vídeo comigo. Obrigada por me acompanhar durante esse vídeo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, a tua chamada, a tua família, a tua mente e o teu coração. Que Deus te ilumine e te dê paz. Meus irmãos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem na paz do Senhor Jesus.